Bom dia, amão! Se eu não colocar a mão na frente da câmera, não sou eu, né, meus amores? E aí, como é que vocês estão? Acabei de acordar, tomei meu café com meu presunto, com meu queijinho e tomei minhas vitaminas já, não sou obrigada. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vindo aqui para a segunda parte do. Ah, ontem perguntaram desse último vídeo o que eu saí brigando no quarto. Que eu falei, ó, eu ia até falar um palavrão, mas nem vou falar. O pessoal perguntou se eu tava falando com alguém. Na realidade, não, gente. É que toda vez que eu desligo o meu ventilador, que ele é aquele que fica em pé, ele cai, ele desliga, ele cai e acho que ele tá no movimento, daí ele cai pro chão, entendeu? Daí na hora que eu tava vindo, ele caiu, eu voltei, olhei ele no chão e eu falei, não, eu vou deixar ele aí, ele vai ficar no chão agora, não vou levantar. Porque é impressionante, toda vez que eu desligo ele, ele estabafa no chão, cai, passa esbagaça. Mas foi isso. Tava brigando com ninguém não. Gente, deixa eu contar aqui o episódio que as pessoas. Tinha, eu acho que dois seguidores aqui no meu canal que era da cidade que eu morava, quando aconteceu aquele fato com o meu pai que eu contei pra vocês. Até um deles comentou aqui, ah, eu lembro da história do teu pai, só que eu não conheço essa pessoa. Eu era criança na época e o que aconteceu com meu pai foi algo que comoveu bastante a cidade, né? Porque a gente morava em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, né? Divisa com o Paraná ali, com Guaíra, Paraguai, ali tudo junto, os três juntos. Paraná, Paraguai e Mato Grosso do Sul. E meu pai saía todo dia de manhã, né? Que ele trabalhava de taxista, então para trazer o dinheiro para casa, todos os dias de manhã ele saía para trabalhar. E daí algumas pessoas perguntaram, Sally, como que era a relação com o teu pai naquela época? Porque minha família sempre foi evangélica, né, gente? E até hoje a maioria da minha família é evangélica, tios, avós, essas coisas. Eu tenho só uma avó, o resto já morreu tudo. E, hum, e ele saía todo dia de manhã e voltava para almoçar, porque o ponto de táxi dele era próximo de casa, não era. Dava 2 quadras, eu acho. E nesse dia ele saiu, mas antes disso eu vou contar uma coisa. Meu pai sempre foi uma pessoa muito, muito, muito extremamente carinhoso comigo. Meu pai nunca ergueu a mão pra me dar um tapa, gente. Nunca, 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 nunca. Meu pai nunca me bateu, você acredita? Meu pai era um homem grande, como eu, né? Eu sou alta, tenho 1,83 de altura. Meu pai devia ter 1,80 por aí. E meu irmão, na época eu tinha. Na época que ocorreu os fatos, eu tinha 11 anos. 11, 12, 13, 14, 15. E meu irmão tinha 15 anos. E eu me lembro que sempre quando ele vinha almoçar, eu ficava brincando, porque eu tinha várias bonequinhas, assim. Eu fazia bonequinhas de madeira, fazia uns. Eu tinha uns fios lá que você desfiava, umas fitas. Essa fita de bordar que você desfiava, ela ficava tipo um cabelinho. Então eu fazia bonequinha, parecia as bonequinhas de voodoo. Aí saber se não era, né, já uma coisa de bruxa, né? E eu fazia casinha com pedras e tinha aquelas bonequinhas de madeira tal, com cabelinho, eu fazia roupinha. Isso antes, ou quando às vezes tinha plantação de milho, eu fazia essas bonecas com espiga de milho, vocês sabem, né? Muita gente deve ter brincado que era da minha época, que morava no interior ou cidade pequena, sabe como que era. Eu brincava com as bonequinhas de milho. Só que as bonecas de milho, as espigas de milho, tinha variedade, né? Elas duravam, fora aqueles cabelinhos dela, durava no máximo uns 15, porque acabava estragando, né? E eu me lembro que eu fazia o enterro daí, né, da fulana, ia lá, fazia um buraco no chão, enterrava essa espiga de milho. Era uma coisa mais assim. Então eu já tinha essa coisa ligada com a natureza, entendeu? Eu acho que pensando desse lado eu já dava vestígios. E meu pai sempre, eu adorava, ficava. Quando o pessoal chegava atrás da minha casa, que eu tinha eu fazia tipo
um quadrado com pedras, e ali era a casinha onde eu brincava com as minhas bonecas, minhas personagens que eu fazia de madeira, que tinha as espigas de milho, né? Fazia tudo, mas ali na minha intenção era realmente uma brincadeira de menina, né? Porque eu não gostava de brincar de futebol, igual meu irmão brincava, né? Meu irmão já tinha 15 anos, já era um adolescente, eu ainda estava na inocência. Porque naquela época, gente, a gente era da Igreja Assembleia de Deus e a gente não tinha TV, porque meu pai não deixava entrar TV em casa. Então, assim, a nossa vida era aquela vidinha pacata ali, né? Tinha os meus amigos de infância, que é esses que eu falo pra vocês até hoje, que moram no Mato Grosso, que foi pra onde eu fui, ficar lá 25 dias. Eles tinham TV. Nossa, era um evento quando a gente ia pra casa deles pra assistir TV. Só que na, na- nessa época que a gente ia assistir TV, a gente só podia ir à noite, né? Uma noite que não tivesse culto na igreja, que meu pai tivesse trabalhando até mais tarde, daí a gente ia para casa desses meus amigos, eu, minha mãe e meu irmão, pra gente assistir TV. A gente adorava, a gente ficava encantado. Era aquelas TV preta e branca, mas tinha aquelas telas que você colocava na frente, que ficava 5 cores. A pré-imaginação do que seria uma TV colorida, que a TV colorida veio bem depois. E a gente ia, assistia, eu lembro que na época, eu acho que passava a novela, era Rock Santeiro, se eu não me lembro, era Rock Santeiro. E depois veio também a Tieta, nessa época aí, lá na primeira vez que passou, 87 por aí mais ou menos. 86, 87. E era um encantamento, aquela coisa toda, né? A gente brincava muito, eram umas brincadeiras inocentes, não tinha maldade. A gente ia muito pra beira de rio, a gente ia muito pra. Tinha um lugar que fazia. Como é que é o nome? Incra. Acho que era Incra. Que eles faziam aqueles negócios de barro, sabe? Tinha um local que fazia aqueles vasos de barro, igual o índio assim faz, sabe? E a gente ia, ficava mexendo com esses barros, fazia estátuas de barro, fazia umas palhaçadas, mas era mais brincadeira. Tinha o pessoal que aprendia, fazia aquelas moringa, aqueles bebedouro, né? Que é aqueles que falam hoje em dia de barro. Lá nessa cidade que eu morava, eles faziam muito. E a gente sempre ia pra lá brincar porque tinha um rio, né? Porque o barro era retirado desse rio, acredito. E a gente ficava ali brincando ali, era muito gostoso, era muito divertido. E eu lembro que meu pai sempre teve uma proteção surreal. Eu não sei porque eu tinha acabado de sair há alguns anos recente da meningite, eu acho que. Não, mas meu pai sempre foi carinhoso, sempre teve um dengo, sempre teve um cuidado desde criança, minha mãe fala, desde pequenininho, desde que eu nasci. E o que eu lembro dele era o carinho que ele tinha por mim era extremo, assim, sabe? A mãe fala que ele brigava mais com o meu irmão, comigo não. Só que até então eu não entendia, eu achava que era só por um carinho, por um afeto, por um. Meu pai, naquela época, gente, meu pai era muito inteligente. Meu pai já percebia que eu era uma criança diferente, porque eu sempre fui muito afeminada. As minhas tias falam que na hora de comer eu gostava de colocar talher, aquela época, gente. Colocar a garfo e faca, eu era a única que comia com garfo e faca, todo mundo comia de colher. E eu gostava de forrar um paninho assim no colo pra não cair comida, sabe? Fazia que suco, eu tomava num copinho, assim, sempre com toda delicadeza e civilização no meu ponto de vista, né? E eu lembro que a gente tinha uma menina que fazia limpeza pelo menos 3 vezes por semana em casa, e ela era evangélica também. E ela sempre chegava com a boca muito rosada, e eu achava aquilo lindo. E eu perguntava, meu Deus, como é que alguém consegue ter uma boca tão rosada assim? Eu queria ter a boca igual a dela. Era um rosa, eu lembro que era um rosa bem, bem, bem gloss, sabe? E a gente tava tomando um café, daí eu sentei, olhei a boca dela e falei, nossa, que cor de boca linda. Daí eu perguntei pra ela, por que a tua boca é tão rosadinha assim? Mas não era com maldade, que eu queria que a minha boca ficasse daquele jeito.
E ela falou, ah, é que eu uso. Ela ficou com vergonha de falar que passava batom ou gloss. Acho que é batom naquela época. Só existia Avon naquela época. E. E eu passo leite de aveia da Vene. Lembra do leite de aveia da Vene? Aquele hidratante? Mulher, não é que eu fiz a minha mãe comprar pra mim passar na boca e aquilo não ficava rosa de jeito nenhum. Foi uma frustração pra mim, porque ela disse pra mim que ela ficou com vergonha de dizer pra mim que era batom, porque uma que ela ficou com medo do julgamento, né, da minha mãe, por ser evangélica, mas minha mãe sabia que ela tava usando batom, né, mas tudo bem. Não falou nada, assim. Mas como eu era uma criança, eu acho que ela não achou desnecessária dar essa explicação. Por que que a boca dela era tão rosada daquele jeito? E então foi essas coisas assim, sabe? Eu lembro que o primeiro animalzinho que eu tive de estimação foi um marreco, que meu pai comprou pra mim uma marrequinha pequenininha, ela cresceu, 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 cresceu. Essa marreca, ela sobreviveu até depois que o meu pai morreu. Só que como eu vim para Curitiba, logo depois que meu pai faleceu, eu não podia trazer ela para Curitiba porque era apartamento. Ela ficou no norte do Paraná, na casa da minha tia. Ela acabou morrendo depois que eu vim embora. Mas era uma marreca que todos os dias ela vinha me acordar, batia com o bico na parede de madeira da minha casa, para que eu acordasse. Daí ela vinha, quando ela me via, ela vinha correndo, eu abraçava ela. Eu lembro tudo isso, tudo isso, tudo isso foi uma. Eu tive uma infância muito boa, gente. Por mais que eu falei pra vocês que eu sempre fui uma criança muito doente, isso foi real. Eu sempre tive muito problema, uma criança muito frágil, muito magrinha. E não por falta de alimentação, era porque eu era mesmo frágil mesmo. Eu tinha muito problemas de saúde, garganta, vivia com problemas de garganta inflamada, como eu falei no outro vídeo. E eu me lembro num episódio, eu não sei o que que eu aprontei, porque eu sempre aprontava. Ah, e tinha outra coisa, eu adorava ir na. Tinha um hotel na frente da minha casa que era de um. Hoje a gente sabe que era de um. De um maçom. Era um doutor que tinha um hospital na cidade, era da maçonaria. E ele morava numa casa que os muros eram altos, a gente não conseguia ver o que tinha. Era uma mata muito grande, ele tinha uma quadra, a casa dele era uma quadra. E a gente não conseguia ver, daí tinha altas histórias na cidade do que acontecia atrás desses muros, e eu sempre tive curiosidade de saber o que poderia acontecer. E ele tinha um hotel, tinha o hospital de um lado da quadra, a casa dele no meio dessa quadra que era toda cheia de árvore, de floresta, e no outro lado, na outra esquina, tinha um hotel. E sempre tinha aquelas garrafas de uísque, aquelas garrafas bonitas, umas garrafas diferentes. Antigamente tinha umas garrafas. Eu pegava todas essas garrafas vazias, levava para casa, lavava e enchia de água e colocava assim, tipo numa prateleira de madeira que eu tinha nessa casinha de pedra que eu fazia. Que eu brincava, lógico que eu não tomava, né, gente? Que eu colocava água só pra dizer que era drink, entendeu? Pra dizer que eu tinha um bar, assim, que eu tinha um hotel também. Então, eram umas brincadeiras tão inocentes que hoje eu me lembro de todos os detalhes e eu vejo isso como algo inocente mesmo, sabe? Porque eu era criança muito inocente, eu brincava muito, assim, com coisas que hoje em dia ninguém sabe nem o que que é, né? Espiga de milho, bonequinha de madeira, parecia. Quem visse aquela casinha achava que era um trabalho de voodoo ali. Mas não era não, era brincadeira de criança mesmo. E daí eu lembro de um dia que eu estava aprontando alguma coisa que eu fiz, né, pra variar, que eu sempre vivia aprontando algumas coisas, e minha mãe me bateu. E estava quase na hora do meu pai vir almoçar. Ela me bateu, me deu uma chinelada, sei lá o quê. E eu comecei a chorar e eu fui e fiquei bem próximo ao portão, encostado, sentado no portão de madeira, onde meu pai chegava. E quando meu pai, eu vi que o meu pai, a hora que ele me viu sentadinha no canto da cerca, ele veio mais rápido assim, né? Perguntou o que aconteceu, daí me abraçou, daí eu falei, ah, a mãe me bateu, eu tava chorando, cara, dramática, né? Chorava, chorava, porque né, apanhou porque tava fazendo alguma besteira, né? Não me lembro o que foi o caso no momento. E daí ele falou, não, não chora não, o pai ama você. Daí ele trouxe chocolate pra mim, eu lembro que ele trouxe um chocolate. Daí tá, eu parei de chorar, né? Fui comer o chocolate. E ele entrou pra almoçar. Só depois que a minha mãe contou pra mim o que ele disse pra ela na cozinha, né? Nesse dia específico que eu tava chorando. Teve um fatídico dia que ele saiu pra trabalhar
E não, ele veio, almoçou, não foi esse mesmo dia, foi outro dia, o dia que aconteceu a fatalidade. Ele almoçou e foi pro ponto trabalhar. Daí ele ficava até às vezes às 19, às vezes ele chegava às 20 horas, né? Porque dependendo da corrida que tinha, só existia táxi naquela época, né? E eu lembro que fazia poucos dias que ele tinha conseguido trocar de carro, porque ele queria um carro melhor para trabalhar. E ele comprou aquele Uno 97. Lembra aquele Uninho antigo? 97, quatro portas. Nossa, pra gente foi um evento. Porque era um carro novo, um carro do ano, entendeu? E a gente ficou alucinada com esse carro, assim. Eu lembro que ele ficou um tempo pra tirar os plastiquinhos do banco, não tirou. E eu lembro do cheiro desse carro, entendeu? Até hoje eu lembro do cheiro que tinha esse carro. Coisas que me marcaram na infância. Era o cheiro do carro novo, né? A gente tem umas lembranças que fica eternamente. E daí, a minha mãe estava lavando louça nesse dia à tarde, depois que ele foi pro ponto, e ele passou. Ele tinha costume, quando ele ia fazer uma viagem um pouco mais longa, ele passava e buzinava. Que da janela da cozinha dava pra ver a rua. A gente morava de frente pra rua, né? E daí ele passou e buzinou. Eu tava brincando, né? Daí não, não, não percebi, não me incomodei com nada. Tá. Daí eu sei que chegou 19, meu pai não apareceu. Chegou 20 da noite, meu pai não apareceu. E eu via que a minha mãe tava nervosa, tentando, né? Daí foi uma amiga da minha mãe lá, minha mãe falou assim, olha, ele não chegou, não tinha telefone, né, gente? Não tinha como entrar em contato com a pessoa. Naquela época não existia celular. E nem telefone residencial. Algumas pessoas tinham telefone residencial, mas era o olho da cara, né? A gente não tinha acesso a nenhum tipo de contato, assim, a não ser pessoalmente. E minha mãe ficou super preocupada com isso e ele não apareceu. Deu 10 horas da noite, todo mundo super preocupado, super, super, né? Eu lembro que eu dormi, acabei adormecendo porque eu não consegui. Minha mãe passou a noite acordada com essa amiga da minha mãe que estava lá, que meu pai estava sumido. Já tinha sido passado para os taxistas que trabalhavam com ele que ele estava desaparecido. Ele pegou viagem com dois homens estranhos, dois homens com, com aparência bem estranha. E um dos taxistas que estava para trás tentou dar sinal. Não, esses dois homens tentou pegar o carro do táxi que estava um pouco mais para trás. O motorista achou eles estranhos, recusou. E o meu pai, quando estava com um carro novo, tinha que pagar as prestações. Ele não. Meu pai não tinha medo, meu pai era parecido comigo, assim. Eu puxei com meu pai, a gente não tinha muito medo das coisas, de enfrentar a vida, entendeu? E daí o outro motorista deu sinal pro meu pai ainda, pro meu pai não ir, né? Só que o meu pai falou, é mais uma carona, né? Uma carona não, mais um trajeto de corrida. Porque realmente, igual hoje os Ubers, os aplicativos, a gente não sabe quem entra no carro. É um risco que corre até hoje, né? Só que naquela época, por ser divisa com o Paraguai, se matava muita gente. Matava motorista de táxi, matava motorista de ônibus, matava pessoas, era desova de corpos na divisa, porque assim, para ir para o Paraguai, você tinha um caminho de asfalto e tinha um caminho de estrada de chão. E essa estrada de chão, de um lado era plantação de trigo e do outro lado era só plantação de cana. Muita cana, muita cana, muita cana, ou milho. Quer dizer, era aquele poeirão subia assim, sabe? Que era cascalho, não era chão, era cascalho e com terra, né? Daí todo mundo que ia pro Paraguai passava por aquele trajeto, que era tipo alguns quilômetros só de mata fechada ou plantação. Você só encontrava com pessoas que vinham ou estavam indo de carro, né? Não tinha casas assim no trajeto. E eu sei que amanheceu. Quando amanheceu, eu acordei e vim pra sala e já tinha quatro pessoas na sala conversando com a minha mãe. Minha mãe estava meio preocupada.
E de repente eu lembro que parou um carro de policial na frente de casa. Só que tinha um taxista junto com, com esse policial. E eu não entendi, porque eu fiquei para trás, eu não fui, eu fiquei na porta da sala. Que daí eu lembro que a minha mãe, eu lembro do grito da minha mãe, porque a minha mãe perguntou, e daí? Acharam ele? Daí parece que o taxista ou o policial falou para ela assim, olha, dona Esmeralda, era realmente o que a gente estava esperando. Então eles já estavam prevendo que o meu pai teria acontecido alguma coisa ruim com o meu pai. E eu só lembro do grito da minha mãe, porque eu não entendi o policial e o taxista falando essa frase para minha mãe. E minha mãe colocou a mão na cabeça e gritou que a quadra inteira ouviu. E eu fiquei assim parada, sem entender, né, o porquê daquele grito, o porquê daquela aflição dela. E ela veio na minha direção com as mãos gritando, gritando, gritando. E eu sem entender, ela falou: mataram o pai, mataram o pai. E eu não entendi, eu falei, mas como assim mataram o pai, né? Mataram? E demorou um pouco, porque eu não conseguia imaginar como teria sido isso, né? Eu era criança, né? Eu não conseguia assimilar direito. E outra coisa que eu me lembro, que daí o cérebro vai puxando. Na noite que o meu pai sumiu, eram umas 19 horas, antes, na noite anterior, minha mãe mandou ir até o ponto para ver se ele estava lá. Se ele estivesse em casa, era para ele vir para casa, não ficar lá até mais tarde. E eu cheguei, eu lembro que eu sentei, tinha duas lajotas, eu sentei e fiquei fazendo risquinho no chão, desenhando no chão. E eu escutei um dos taxistas com o povo que estava reunido ali, que já sabiam que o meu pai tinha entrado numa fria, falaram, ai, coitado. Você vê que a criança presta atenção, tá, gente? Às vezes vocês falam coisa perto de criança e criança escuta e ela grava. Que eles falaram assim, ai, tadinho, ele não sabe ainda. Só que, tipo assim, eu escutei aquela frase e eu vi que era em direção a mim, mas eu nunca liguei os fatos. Hoje em dia eu tenho consciência que foi por causa disso, né? Que eles já sabiam que tinha acontecido alguma coisa. Porque toda essa noite, meu pai foi assassinado no finalzinho da noite, no finalzinho da tarde. Era umas 19, 19h30 por aí. Só que ele foi depois, acharam o corpo dele, e daí levaram pro ML. Até então a gente não sabia o que tinha acontecido. Então a gente só foi saber no dia seguinte, quando o policial veio com outro taxista avisar que ele tinha sido assassinado. E eu sei que nossa, aquilo pra gente foi um fim da picada. Tava só eu e minha mãe, meu irmão não estava, meu irmão estava viajando. E aquela cena da minha mãe gritando foi muito assim, gravou na minha cabeça. Até hoje eu ainda escuto aquele som, entendeu? E o que aconteceu com o meu pai? O meu pai pegou, sim, essa viagem para o Paraguai, já no final da tarde, que não era recomendado, mas como ele estava com um carro novo, tinha que pagar a prestação, ele se arriscou. No meio do caminho, quando chegou no trajeto, eles deram voz de assalto. E o meu pai, por desespero, a gente imagina que seja por desespero ou por medo, ninguém sabe se ele teve algum tipo de reação ou se ele se assustou, ou a intenção deles mesmo era matar e roubar o carro. Foi o que aconteceu. Os policiais acham que o meu pai tentou, reagiu ao assalto porque tinha um na frente junto com ele e um no banco de trás. Então, quando o da frente deu voz de assalto com uma arma apontada para ele, a gente não sabe se ele reagiu ou ele fez alguma coisa brusca, entendeu? E daí o de trás só deu um tiro na nuca dele. Ele caiu por cima, ou ele parou o carro antes, eu acredito que ele tenha parado o carro, e ele caiu em cima do volante. E o outro deu um tiro aqui na fonte, próximo do ouvido, que atravessou do outro lado, entendeu? Daí foi 2 tiros na cabeça, quer dizer, fatal, né? Não tinha como ele sobreviver. Abriram a porta do carro, do motorista, empurraram ele para fora com os pés, puxaram ele para fora, ou eu acho que empurraram, ele caiu para fora. E eles pegaram o carro e levaram para o Paraguai. Então o que aconteceu com meu pai foi exatamente isso. A forma de abordagem, a forma do assassinato dele foi esse. 2 tiros na cabeça.
E daí a gente não sabia, né? A gente ficou sabendo no dia seguinte, então foi aquele desespero, aquele pânico, aquela angústia toda. E depois, daí, no final da tarde, começou a chegar os parentes, né? E minha mãe chorando e tudo. E a vizinha foi e fez um suco. Eu lembro que era um suco. Ela deve ter pingado algumas gotas de algum remédio calmante dentro, porque minha mãe ficou mais calma, tudo. Eu sei que o processo, daí o resto do trajeto é aquela coisa: enterro, né, preparar o corpo. E meu pai foi velado na igreja, né? Naquela época velavam-se na igreja e depois ia para o cemitério. E quando a gente foi na igreja, foi eu, minha mãe. Eu lembro que tinha uma prima minha, tinha um monte de gente, mas assim, junto. Tava eu, minha mãe, uma prima e eu não sei se meu irmão tava junto. E chegou no meio do trajeto da igreja, para passar pelos bancos até chegar lá na frente onde estava o caixão dele. A minha mãe não conseguiu. Ela passou mal no meio da igreja, daí sentaram com ela e eu fui andando sozinho, né? E eu consegui chegar até próximo do meu pai. Ele estava com um semblante normal, um semblante bem sereno, né? E eu me lembro de ter tocado a minha mão, tinha aquele véuzinho branco que eles colocavam no caixão, né? Em cima da mão dele estava muito gelado e aquilo me assustou, né? Porque foi o primeiro contato que eu tive com a morte, né, gente? E aquilo me assustou, daí minha mãe me chamou para que eu voltasse. E daí eu gravei isso, assim, que a mão dele estava muito gelada, muito gelada. Eu não sabia que quando morria ficava com a mão gelada daquele jeito. E daí foi todo esse processo do enterro, do funeral, foi uma coisa muito triste, vieram todos os parentes, é, vieram várias pessoas. E, enfim, depois a gente começou o calvário, né? De ficar na cidade ou não ficar na cidade. Esse dono do hospital, que era maçom, que tinha uma casa maravilhosa, belíssima, foi até lá e ofereceu para minha mãe, se a minha mãe não queria uma casa, ele dava a casa para ela morar, para a gente não sair da cidade. Mas a minha mãe queria ir atrás de parente, aquela coisa, né? Você quer um afeto, você quer um carinho e muitas vezes esse carinho não vem, né? Mas eu entendo a minha mãe na época. Minha mãe fez. A gente migrou pelo Brasil, gente. A gente se mudou para o norte do Paraná, que era perto de Umarama. Depois a gente foi para Curitiba. Eu já morei em Curitiba antes de estar aqui agora. A gente veio para Curitiba nos anos 89. Depois a gente foi para Rondônia. De Rondônia a gente voltou. Não, mentira. Calma. Rondônia. Depois de Rondônia a gente foi para Campo Mourão, que é no Paraná. De Campo Mourão a gente foi para Engenheiro Beltrão, que também fica no Paraná. Esse eu tô pulando para não ficar muito comprido aqui tudo que se passou nesse decorrer. De Engenheiro Beltrão a gente foi para São Paulo. Morávamos num quartinho que só cabia uma beliche, onde eu e minha mãe dormia. Lembrando que o meu irmão nunca estava com a gente, tá? Meu irmão sempre tentava fugir desse processo de companhia que tinha só. Por isso que eu tenho essa ligação tão forte com a minha mãe até hoje. Porque meu irmão sempre ficou de fora, ele sempre escolhia casas de tias, que eram casas melhores, que eram casas que davam um certo benefício para ele, então só ficava. Eu nunca abandonei minha mãe, eu nunca deixava ela. A gente morou em casa que quando chovia eu tinha que colocar um monte de balde, porque chovia mais dentro de casa do que fora. E minha mãe começou a trabalhar daí com vendendo roupas usadas. Ela viajava para o Mato Grosso, onde a gente tinha maiores conhecidos e amigos. E eu ficava sozinho em casa, tá? Eu aprendi a cozinhar muito cedo, me virava sozinho. Naquela época eu morava sozinho e me virava. Isso em Campo Mourão. Engenheiro, meu irmão já estava alugado uma casa que ele trabalhava num negócio que fazia álcool. Eu não sei como é que fala o nome. Numa indústria que fazia álcool e sei lá o que. Daí a gente morou um tempo nessa casa junto com ele. E minha mãe também. Depois a gente foi para São Paulo. De São Paulo a gente voltou para Curitiba. E aqui estou de hoje. Todos esses trajetos de viagem foi por desespero. A minha mãe tentando arranjar
um porto seguro ou um afeto que ela não encontrou em lugar nenhum, atrás de parente, atrás de pais, atrás de irmãos. E eu sempre junto com ela. Rondônia foi um pesadelo, porque Rondônia, na época que a gente foi, era bem no início. Eu lembro que tinha uma tia que morava lá também e eu ia sempre pegar restinho de mamadeira da minha prima, que eu tinha um cachorrinho daí. E eu dava esse restinho de mamadeira da minha prima, de mucilon, sei lá o que que era, pro cachorrinho que eu tinha, né? Daí eu ia buscar num potinho. E eu lembro que passava num lugar onde tinha uma certa mata, assim. E tinha os índios que passavam pela gente, sabe, assim. Então, assim, o perigo que eu passava era muito grande, né? Naquela época de ser sequestrada por uma tribo, de coisa. Então, mas naquela época parecia que não tinha muito isso lá em Rondônia. Hoje em dia já acontece mais caso de criança que some do nada, porque minha mãe mandava eu ir sozinha. Naquela época a gente era inocente, não tinha esse perigo, né? A gente não via, a gente não tinha convivido com esse perigo de sequestro, de sumir com crianças. Daí, eu sei que tudo isso passou, né? E hoje, depois da última que eu vim para Curitiba, meu irmão já estava morando aqui, estava trabalhando numa firma, e daí eu acabei vindo para cá e comecei a trabalhar nessa mesma empresa que ele conseguiu para mim uma vaga nessa mesma empresa que ele trabalhava. Até então eu era menininho. E depois de todo esse episódio com meu pai, eu não vou entrar muito em detalhes, porque a história são longas, gente, é muito cansativa, é muita coisa para falar. E depois, esse episódio que a minha mãe me contou, o porquê que ele me protegia tanto, que ele cuidava tanto de mim, a minha mãe lembra que uma semana antes de acontecer o que aconteceu com ele estava lendo um livro, meu tio tinha emprestado um livro para ele. E meu tio iria vir para casa trazer o meu irmão, que estava na casa do meu tio quando meu pai morreu. E 3 dias depois que aconteceu, do dia que aconteceu isso com meu pai. E aí ele entregou o livro para minha mãe e falou assim, ó, entrega pro fulano o livro e diga para ele que eu gostei. A mãe era tão inocente que a mãe falou assim, ué, só que ela pensou, ela falou assim, por que ele não entrega? Por que é para me falar se ele ia estar em casa quando o meu tio voltasse? Então, é umas coisas que não tem explicação. E outro episódio sobre mim, nesse dia que eu tava chorando, que ele entrou pra casa pra almoçar, que eu fiquei comendo chocolate, ele chegou, a minha mãe disse que ele chegou perto dela e falou, tudo bem? Daí a mãe tava nervosa, porque eu devia ter aprontado alguma coisa. Ela falou assim, e fulano, né, ele deu uns tapas nele, não sei o que, não sei o que. Daí disse que meu pai parou na frente dela com o prato e ela olhou pra ele, ele tava com o olho cheio d'água. E ele falou assim pra ela, olha só, gente, não bate nele não. Daí a mãe falou assim, poxa, não posso corrigir a criança, né? Ele falou assim, porque na fase, quando você tiver de idade, já tiver uma senhora de idade, quem vai cuidar de você é ele. E a mãe falou assim, oxi, sabe, ela não entendeu. Então parecia que meu pai já tinha uma visão do que eu era, né, do que eu viria a ser. E ele sabia que esse carinho que eu tinha com a minha mãe, que era nítido, e tanto que depois que ele se foi, esse carinho perpetuou até hoje, vai, né, até eternamente. E ele falou isso pra ela, e ela na época ela ficou assim pensando, né, dele ter falado isso, pra ela não bater em mim, porque quem iria cuidar dela nos últimos dias, assim, no final da vida dela seria eu. E ela também não questionou, ué, mas não pode ser você, né? Você não vai estar aqui junto comigo. Então ele falou umas coisas assim que hoje em dia eu fico pensando o que ele quis dizer com tudo isso. Parecia que ele já estava prevendo que ele não ia durar muito tempo, que ele iria morrer. Umas coisas assim ainda que não tem muita explicação, entendeu? Hoje eu questiono isso. Mas enfim, foi isso que aconteceu com meu pai. Infelizmente, sim, para concluir, eu tenho uma tia babadeira, que eu já contei algumas coisas. Minha tia tinha vários bares de prostituição, ela tipo uma cafetina da vida. E depois de muito tempo, já na fase adulta, a gente veio a descobrir que esses dois assassinos do meu pai foram assassinados também. Segundo a lenda, não se confirma, não se comprova isso, porque ninguém toca no assunto.
Quem mandou ir atrás desses ladrões que mataram meu pai foi essa minha tia, que pagou um assassino de aluguel para acabar com esses dois. Descobriram quem eram esses dois e acabaram eliminando. Isso a gente não teve confirmação, mas depois, quando a gente voltou, já na fase adulta, nessa cidade, algumas pessoas confirmaram sim que descobriram quem era e essas pessoas foram assassinadas. Então o caso do meu pai foi esse, especificamente esse, né? Eu já contei também nos vídeos antigos, mas daí vim aqui contar isso. Mas foi isso. Infelizmente foi dessa forma cruel e ainda era criança que tiraram o meu pai da nossa convivência, entendeu? Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês, que eu falei que ia fazer outro vídeo falando o que aconteceu com meu pai. Eu contei aqui rapidamente, mesmo assim já vai pra... Eu nunca consigo contar rapidamente nada, já perceberam, né? Eu quero contar todos os detalhes, daí acaba ficando muito longo o vídeo. Mas é isso, meus amores. Hoje estamos bem, graças a Deus. E meu pai sempre lutou. Depois conseguiram recuperar o carro. O carro tava miséria, né? Tava todo esbagaçado. Mas conseguiram recuperar o carro e tal. Depois de anos, né? E foi isso. Foi isso que aconteceu. Tá bom? Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais da minha vida. Eu sempre tô contando algum episódio que aconteceu. E do meu pai foi exatamente isso. Quando eu falo que meu pai foi assassinado, o povo se assusta. Mas ele era trabalhador, gente. Ele foi um assalto, tá? Ele era taxista e por caso, talvez por ter reagido, ele tiraram a vida dele. Ou pra não deixar ele vivo, pra ele saber, porque eles devem ter, os caras não estavam com touca, com o rosto tampado, eram pessoas, né, pessoas. Ele poderia depois vir a identificar, né? Então eles preferiram matar ele pra poder roubar o carro e não correr esse risco. Beleza? Um beijo pra vocês, gente, e mais um episódio aí da minha live. Minha life, minha vida. Tá bom? Beijo e até o próximo.